E, aos 22 anos, minha vida é uma mistura de sonhos e realidades que nem sempre se encaixam. Cresci ouvindo minha avó dizer que o amor é a força mais poderosa do mundo. E talvez por isso, sempre acreditei que ele estava reservado para mim, esperando o momento certo para acontecer. Trabalho em uma pequena livraria no centro da cidade. Não é exatamente o que sonhei para minha vida, mas há algo mágico em estar cercada por livros. Eles me permitem escapar da rotina e viajar para mundos onde tudo é possível. Finais felizes, paixões arrebatadoras, recomeços inesperados. Quando não estou vendendo romances para as poucas pessoas que ainda acreditam neles, eu escrevo. São poesias que nascem do fundo da minha alma, pequenos pedaços de quem sou e do que sinto. Escrevo sobre esperança, sobre o amor que ainda não vivi e sobre os medos que às vezes tento esconder até de mim mesma. Minha vida nunca foi fácil, mas a verdade é que eu nunca me deixei abater. Minha avó, com quem moro desde que perdi meus pais, sempre me ensinou a lutar, mesmo quando as probabilidades estavam contra mim. Você tem um coração forte, menina. E isso ninguém pode tirar de você. Ela diz sempre que as contas acumulam e as preocupações me tiram o sono. Apesar de tudo, há dias em que sinto como se faltasse algo. O trabalho é solitário, os amigos são poucos e o amor... Bem, o amor parece algo reservado para as personagens dos livros que vendo. Já me apaixonei antes, mas nunca fui correspondida. Ainda assim, não desisto de acreditar que um dia encontrarei alguém que veja além da minha simplicidade. Há uma semana, fiz algo que nunca imaginei que faria. Entrei em um grupo de poesia online. Foi por acaso enquanto navegava no meu celular depois do trabalho. No começo, fiquei apenas observando as conversas. Era fascinante ver tantas pessoas compartilhando suas palavras e emoções. Até que, em um momento de coragem ou loucura, decidi postar um dos meus poemas. E foi aí que tudo começou. Logo após postar, um comentário chamou minha atenção. Um usuário chamado Poeta Anônimo escreveu: "As palavras podem ser invisíveis, mas carregam a força de um furacão. Esse poema é lindo." Não sei explicar o que senti naquele momento. Talvez fosse apenas a emoção de alguém finalmente notar minhas palavras. Ou talvez fosse algo mais profundo. O fato é que respondi, e desde então começamos a conversar todos os dias. Ele é inteligente, gentil e tem uma visão de mundo que me encanta. Ainda não sei muito sobre ele, exceto que ama arquitetura e acredita que as maiores obras de arte do mundo são criadas pelos sentimentos humanos. Ele também escreve, e seus poemas são de uma profundidade que me faz querer conhecer a pessoa por trás deles. Mas, no meio de tudo isso, algo inesperado aconteceu. Há cerca de 2 semanas, comecei a me sentir mais cansada do que o normal. O trabalho, que já era exaustivo, parecia insuportável, e minha avó insistiu para que eu fosse ao médico. No início, pensei que fosse apenas anemia ou algo simples. Mas os exames mostraram outra coisa: câncer. Eu ainda me lembro do momento em que o médico pronunciou a palavra. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Voltei para casa em silêncio, tentando processar o que significava. Tenho 22 anos. Tenho sonhos. Tenho tantos poemas para escrever, tantos lugares para conhecer, tanto amor para sentir. E agora, tudo parece tão frágil, tão distante. Minha avó percebeu que algo estava errado, mas não consegui contar a ela. Não ainda. Não sei como colocar em palavras o que estou sentindo. E então, a ele, o poeta anônimo. Nos últimos dias, nossas conversas têm sido a única coisa que me faz esquecer, ainda que por alguns instantes, o que estou enfrentando. Ele me faz rir, me faz pensar e, mais do que tudo, me faz acreditar que ainda há algo bonito no mundo, mesmo quando tudo parece desmoronar. Mas como posso contar a ele? Como posso falar sobre algo que nem eu mesma consigo aceitar? Tudo o que sei é que não quero que minha vida seja definida por essa doença. Quero continuar sonhando, escrevendo e talvez, quem sabe, me apaixonando. Mesmo que o futuro seja incerto, quero viver o presente com toda a intensidade que meu coração permitir. E é isso que vou fazer.
Meu nome é Arthur Vasconcelos, tenho 35 anos e, aos olhos do mundo, sou o que se pode chamar de um homem bem-sucedido. Sou um arquiteto renomado, responsável por projetos que estampam capas de revistas e tenho uma conta bancária que me permite viver sem preocupações com o futuro. No entanto, por trás da minha fachada impecável, há um cansaço que poucos imaginam. Minha vida, que muitos invejariam, tem se tornado insuportavelmente vazia. É difícil admitir isso, mas a verdade é que esses relacionamentos sempre terminam no mesmo lugar. Um vazio esmagador, não importa o quão bonita ou inteligente a pessoa fosse, no fim das contas, eu sempre via a mesma coisa. Interesses, superficialidade e falta de algo genuíno. Para quem está de fora, tudo parece perfeito. Festas confortáveis, viagens internacionais e a atenção de mulheres que disputam minha companhia. Mas a verdade é que esses relacionamentos sempre terminam no mesmo lugar, um vazio esmagador. A sensação de que ninguém realmente me conhece, ou sequer tenta, tornou-se um peso que dificilmente eu conseguia ignorar. Foi em meio a essa rotina mecânica que, por puro tédio, comecei a explorar coisas que, há tempos, eu havia deixado de lado. Sempre fui apaixonado por palavras, pela maneira como elas podem transmitir sentimentos que muitas vezes nem conseguimos explicar. E acabei entrando em fóruns e grupos online, onde pessoas compartilharam poesias e textos. Ali, ninguém sabia quem eu era. Ali, eu poderia ser apenas Arthur. Não o arquiteto reconhecido, mas simplesmente Arthur, um ser humano com uma história, sentimentos e aspirações. Foi em um desses dias que me deparei com o poema de Sara. Era uma noite comum. Eu estava navegando pelo fórum sem grandes expectativas, apenas procurando algo para preencher momentaneamente o vazio em meu coração. De repente, vi um poema que parecia ter sido escrito para mim. Ou talvez para alguém que eu havia esquecido de ser há muito tempo. As palavras falavam sobre sonhos simples, sobre o desejo de encontrar alguém que enxergue a beleza em meio às imperfeições, sobre amar sem máscaras, sem interesses, apenas por quem se é. Fiquei ali, parado, relendo aquelas palavras várias vezes. Elas tinham uma sinceridade rara, como se tivessem saído diretamente do coração de alguém que ainda acreditava no amor, apesar de todas as dificuldades da vida. Não resisti e comentei: poucas vezes vi palavras tão bonitas e verdadeiras. Obrigado por compartilhar algo tão genuíno. Não esperava a resposta. Para ser honesto, nem sabia o que eu estava esperando. Mas, para minha surpresa, ela respondeu: obrigada. É raro encontrar alguém que realmente entenda o que escrevemos com o coração. A partir daí, começou uma troca tímida de mensagens. No início, era apenas sobre poemas, sobre como as palavras podem nos salvar em momentos difíceis. Mas, com o tempo, nossas conversas foram ficando mais profundas, mais pessoais. As mensagens trocadas eram como uma brisa fresca num dia caloroso. Sara me contou sobre sua vida. Ela tinha 22 anos, trabalhava em uma pequena livraria e por trás de sua doçura havia uma força que me impressionava. Ela era diferente de todas as pessoas que já tinham cruzado meu caminho. Não há nela a necessidade de impressionar, de provar algo. Talvez tenha sido egoísmo da minha parte, mas pela primeira vez em muito tempo eu queria que alguém me enxergasse sem o peso do meu sobrenome, sem a bagagem de expectativas que ele carregava. Ela mora longe, em outro estado, mas, de alguma forma, as nossas palavras encurtaram a distância. Conversar com Sara era como respirar ar puro depois de anos preso em um ambiente sufocante. Ela não me tratava como uma figura, um nome ou uma fachada. Ela me fazia lembrar que eu era humano. A cada conversa, eu sentia algo crescendo dentro de mim. Algo que eu pensei que nunca mais sentiria. Esperança. Nossas conversas fluíram com facilidade. As palavras que trocávamos nos encorajavam, nos conectavam e nos confortavam. Era como se tivesse achado a última peça que faltava em um quebra-cabeça que durante tanto tempo havia tentado montar. Eu não podia imaginar como uma pessoa que eu nunca tinha visto pessoalmente poderia me fazer me sentir tão vivo. Minhas manhãs agora começavam com as mensagens de Sara. Ela sempre tinha algo bonito para dizer, algo que me dava energia para enfrentar o dia. Eu comecei a sorrir novamente. Esperança de que ainda exista um amor verdadeiro, de que ainda há pessoas que enxergam além das aparências e da riqueza. Mas ao mesmo tempo, um medo começava a se formar. Será que quando ela descobrir quem eu realmente sou, continuará me vendo da mesma forma? No entanto, enquanto nossas conversas continuavam, eu aproveitava cada palavra. Afinal, pela primeira vez em anos, eu sentia que talvez, apenas talvez, eu tivesse encontrado alguém que valia a pena. Arthur estava perdidamente apaixonado por Sara.
Cada conversa com ela o fazia se sentir vivo, como se estivesse redescobrindo algo que havia perdido há muito tempo. Ele não sabia exatamente como, mas aquela jovem cheia de sonhos e palavras doces, havia ultrapassado todas as barreiras que ele mantinha em seu coração. Ela era diferente de todas as pessoas que ele conhecera, e isso fascinava. Sarah, por sua vez, sentia o coração bater mais forte a cada mensagem que recebia de Arthur. Ele era atencioso, engraçado, inteligente, e a fazia sentir algo que ela nunca havia experimentado antes, o verdadeiro amor. Apesar de todas as dificuldades que enfrentava em silêncio, Arthur era sua luz. Mesmo sem vê-lo, ela sabia que ele era especial. Depois de semanas trocando mensagens, poemas e horas de conversas até o amanhecer, ambos sabiam que o próximo passo era inevitável. Eles precisavam se ver. O que você acha de fazermos uma ligação de vídeo? Sugeriu Arthur, com o coração disparado, esperando a resposta dela. Do outro lado, Sarah hesitou por alguns segundos. Apesar de confiar nele, sentia medo. Não era apenas sobre o que ele pensaria de sua aparência, mas também sobre o peso de seu segredo. Ainda assim, o desejo de estar mais próxima de Arthur falou mais alto. Acho que seria incrível. Na noite seguinte, ambos estavam prontos para a chamada. Arthur vestiu uma camisa simples, tentando parecer o mais casual possível. Apesar de sua sofisticação natural, queria que Sarah visse um homem comum, alguém com quem ela pudesse se sentir à vontade. Ele não queria que sua condição financeira ou seu status se tornassem um obstáculo. Sarah, por sua vez, estava nervosa. Ela havia arrumado os cabelos, colocado um vestido simples e passado um pouco de maquiagem para disfarçar o cansaço que já começava a aparecer. Sentada em sua cama, com o celular na mão, respirou fundo antes de aceitar a chamada. Quando a imagem apareceu na tela, ambos ficaram em silêncio por alguns segundos. Arthur ficou deslumbrado. Ele já sabia que Sarah era especial, mas ao vê-la, foi como se o mundo parasse por um instante. Sua beleza não era exagerada, não era moldada por padrões artificiais. Era uma beleza simples, verdadeira, que vinha do brilho de seus olhos e do sorriso tímido que ela lhe deu. A voz doce dela parecia ainda mais encantadora agora que tinha um rosto para acompanhá-la. Você é linda, disse ele, quase sem pensar. Sarah sentiu o rosto corar. Ela já havia imaginado como seria vê-lo, mas a realidade superava qualquer expectativa. Arthur tinha traços fortes, olhos profundos, e um charme natural que a fazia perder o fôlego. Mesmo com roupas simples, ele exalava elegância e segurança, algo que a deixou ainda mais encantada. E você é muito bonito, que ela respondeu, quase sussurrando. Ambos riram, tentando aliviar a tensão daquele momento. Mas então, como se um impulso tomasse conta dele, Arthur falou. Eu não posso mais continuar assim, Sarah. Eu preciso te ver, de verdade. Quero estar com você. O coração de Sarah quase parou. Ela o amava, mais do que poderia imaginar, mas a realidade de sua vida era um peso que ela não sabia como carregar. O tratamento para o câncer estava prestes a começar, e ela sabia o que viria, a queda de cabelo, os efeitos colaterais, as mudanças em seu corpo. E se Arthur não conseguisse lidar com isso? E se ele a rejeitasse? Arthur, começou ela, hesitante. Não sei se é uma boa ideia agora. Por quê? Ele perguntou, preocupado. Sarah, eu sinto que te conheço mais do que qualquer pessoa que já passou pela minha vida. Eu preciso estar com você. O que está te impedindo? Ela mordeu o lábio, tentando encontrar as palavras certas. Não podia dizer a verdade, não ainda. É que, minha vida está um pouco complicada agora. Mas eu juro que não é por você. Arthur suspirou, percebendo a apreensão na voz dela. Sarah, seja o que for, eu quero enfrentar com você. Eu não me importo com os problemas. Só quero estar ao seu lado.
As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dela. Era tudo o que ela sempre sonhou ouvir, mas o medo continuava a sufocá-la. Me dê um pouco mais de tempo, Arthur. Prometo que vou explicar tudo, mas, por favor, me entenda. Ele a olhou com ternura através da tela, seu coração apertado pela angústia que via nos olhos dela. Eu vou respeitar o seu tempo, Sarah. Mas só saiba que, não importa o que seja, eu não vou a lugar nenhum. Estou aqui por você. Ao final da ligação, ambos desligaram com os corações cheios de emoções conflitantes. Arthur estava mais decidido do que nunca a conhecê-la pessoalmente, enquanto Sarah lutava contra o medo e o amor que sentia. A conexão entre eles era inegável, mas o caminho que tinham pela frente seria mais desafiador do que poderiam imaginar. Os dias se passavam, Arthur não suportava mais a distância, o desejo de senti-la perto e a incerteza. As conversas com Sarah enchiam seus dias de luz, mas a vontade de vê-la, de sentir sua presença, de tocá-la, crescia a cada momento. Ele precisava dela, e sabia que não podia esperar mais. Decidido, comprou uma passagem de avião para a cidade de Sarah, sem avisá-la. Ele queria surpreendê-la, queria que ela soubesse o quanto era importante para ele. A livraria estava tranquila naquela tarde. Sarah organizava os livros em uma das prateleiras, perdida em seus pensamentos. O tratamento estava se aproximando, e, junto com ele, seus medos. Ela sabia que em breve seu corpo mudaria, que talvez perdesse os cabelos, que os sinais da doença se tornariam visíveis. E então vinha a dúvida que mais a atormentava: Arthur ainda veria como ela era agora? Ele ainda amaria, mesmo com todas as marcas que a batalha contra o câncer deixaria? De repente, o som da sineta da porta tirou o ar de seus devaneios. Sarah virou-se para cumprimentar o cliente, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Era Arthur. Ele estava ali, bem na sua frente, mais bonito do que nas chamadas de vídeo. Seu sorriso iluminou o espaço, e seus olhos a encontraram com uma intensidade que fez seu coração disparar. Surpresa! Disse ele, com a voz suave, mas cheia de emoção. Sarah ficou imóvel por alguns segundos, tentando assimilar o que estava acontecendo. Lágrimas surgiram em seus olhos enquanto ela se aproximava lentamente. Arthur? Você veio? Ele não respondeu com palavras. Apenas abriu os braços, e ela, sem pensar, correu para ele. Quando seus corpos se encontraram, Sarah sentiu como se o mundo inteiro desaparecesse. Era como se todos os seus medos, todas as suas dores, fossem substituídos pelo calor daquele abraço. Eu não podia esperar mais, que ele sussurrou em seu ouvido. Eu precisava te ver. Ela afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você é louco, sabia? Louco por você, que ele respondeu, com um sorriso que a fez rir e chorar ao mesmo tempo. Depois do expediente, Arthur a convidou para um passeio pela cidade. Eles caminharam por ruas tranquilas, conversando e rindo como se fossem velhos conhecidos. Ele era gentil, atencioso, e fazia com que ela se sentisse como a mulher mais especial do mundo. Enquanto caminhavam por um parque iluminado pela luz suave do entardecer, Arthur parou de repente e segurou a mão dela. Sarah, você tem ideia do quanto eu esperei por isso? Por estar aqui com você, olhando nos seus olhos? Ela sentiu o coração acelerar. Eu também esperei muito por esse momento, Arthur. Você nem imagina o quanto. Ele deu um passo mais próximo, seus rostos a poucos centímetros de distância. Então talvez seja a hora de parar de esperar, disse ele, baixinho, enquanto seu olhar mergulhava no dela. E antes que ela pudesse responder, Arthur inclinou-se e a beijou. O mundo parou. O beijo era doce, cheio de emoção, um encontro de duas almas que, mesmo separadas pela distância, haviam encontrado uma na outra o que sempre procuraram. Sarah sentiu as mãos dele segurarem delicadamente seu rosto, como se ela fosse algo precioso. E naquele momento, ela esqueceu tudo,
a doença, o medo, o futuro incerto. Só existia Arthur e aquele amor que parecia maior do que qualquer coisa. Quando o beijo terminou, ambos ficaram ali, se olhando, com sorrisos tímidos e corações transbordando de felicidade. Isso foi perfeito, sussurrou ela. Isso foi só o começo, respondeu ele, com um brilho no olhar. Nos dias que se seguiram, Sarah parecia viver em um sonho. Mas a realidade a alcançou novamente quando precisou ir ao hospital para iniciar o tratamento. Dependendo do sistema público de saúde, enfrentava longas filas e atrasos, e a sensação de incerteza era constante. Ela sabia que precisava enfrentar aquilo, mas temia o que estava por vir. Em uma consulta, a médica explicou que o tratamento poderia trazer efeitos colaterais fortes e que a queda de cabelo era quase certa. Ao ouvir aquelas palavras, Sarah sentiu um nó na garganta. Como poderia explicar isso a Arthur? Como poderia enfrentar o olhar dele quando as mudanças começassem a aparecer? As visitas ao hospital eram cansativas e emocionalmente desgastantes, e, por vezes, ela escondia de Arthur que estava lá. Não queria que ele visse aquela parte de sua vida. Ela se preocupava em manter as aparências, em continuar sendo a mulher que ele havia conhecido, mesmo que sua saúde começasse a mostrar sinais de fraqueza. Uma noite, enquanto conversavam pelo telefone, Arthur percebeu que havia algo errado. Você está bem, Sarah? Parece cansada. Ela forçou um sorriso, mesmo que ele não pudesse vê-la. Estou bem, só um pouco atarefada no trabalho. Tem certeza? Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? O tom de preocupação na voz dele a fez sentir um peso no coração. Ela queria contar, queria confiar nele completamente, mas o medo ainda era maior. Tenho certeza, Arthur. Só preciso de um pouco de descanso. Mas mesmo desligando o telefone, Sarah sabia que o tempo estava correndo, e a verdade não poderia ser escondida para sempre. Ela só esperava que, quando o momento chegasse, Arthur pudesse amá-la da mesma forma, mesmo com todas as cicatrizes que ela carregava, por dentro e por fora. Sarah já havia perdido boa parte dos seus cabelos nas últimas semanas, e o momento inevitável chegou, ela precisaria raspá-los completamente. Sentada em frente ao espelho de seu pequeno apartamento, com uma navalha trêmula na mão, lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela encarava sua própria imagem. Era como se estivesse vendo não apenas seu reflexo, mas a luta que enfrentava, as noites de dor, os dias de incerteza e o medo constante do futuro. Com coragem, cortou os últimos fios que ainda teimavam em permanecer. Ao terminar, sentiu frio imediato no couro cabeludo e um vazio indescritível no peito. Ela não se reconhecia mais. Respirou fundo, limpou as lágrimas e colocou a peruca que havia comprado, com uma tentativa de esconder sua batalha, não só de Arthur, mas de si mesma. Mas a dor ia além da aparência. As consultas no hospital tornaram-se frustrantes, com o sistema público constantemente adiando a cirurgia que ela precisava. Cada ligação era uma nova decepção. A senhora precisa aguardar mais alguns dias para o próximo agendamento, ouviu de um atendente indiferente. Ela não tinha mais forças para discutir. Sabia que sua saúde estava piorando, mas o que poderia fazer? Do outro lado, Arthur não conseguia tirar Sarah da cabeça. Sua voz doce, sua risada tímida e seu jeito encantador, eram tudo o que ele mais desejava. As mensagens e ligações já não eram suficientes para saciar a saudade. Ele precisava vê-la novamente, segurá-la em seus braços e dizer o que realmente sentia. Então, decidiu, voltaria à cidade dela. Planejou um jantar romântico em um restaurante charmoso e discreto. Ele queria que fosse especial, que ela soubesse o quanto era importante para ele. Ao ligar para ela, sua voz transbordava emoção. Sarah, estou voltando. Não aguento mais ficar longe de você. Quero te levar para jantar amanhã à noite. Por favor, diga que sim. Sarah hesitou. Sua saúde estava fragilizada,
As dores eram cada vez mais frequentes e seu corpo estava exausto. Mas a ideia de vê-lo, de passar algumas horas ao lado de Arthur, era irresistível. Claro, Arthur. Vou adorar te ver. Após desligar, olhou para si mesma no espelho novamente. As olheiras denunciavam as noites sem dormir, a maquiagem não escondia o cansaço, e o sorriso que ela tentava esboçar parecia forçado. Mas ela decidiu, ele não precisava ver isso. No dia do encontro, Sarah se esforçou ao máximo. Colocou um vestido simples, mas elegante, fez uma maquiagem caprichada para esconder a palidez, ajustou a peruca e sorriu para o espelho, mesmo que fosse apenas para se convencer de que estava bem. Quando Arthur a viu entrar no restaurante, seu coração quase parou. Ela estava linda. Havia algo na simplicidade de Sarah que o encantava mais do que qualquer mulher que já conhecera. Ele se levantou imediatamente e foi ao seu encontro, segurando suas mãos com um cuidado imenso. Você está deslumbrante, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Sarah sorriu, tentando ignorar a dor que latejava em seu corpo. Obrigada. E você, como sempre, está maravilhoso. Eles se sentaram à mesa, e Arthur não tirava os olhos dela. Cada gesto, cada palavra, parecia hipnotizá-lo. Durante o jantar, conversaram sobre tudo, sonhos, viagens, a vida. Ele se aproximava cada vez mais, tocando levemente a mão dela, como se quisesse assegurar que ela era real. Quando o jantar estava quase no fim, Arthur tomou coragem. Ele não queria mais esperar. Sarah, eu preciso te dizer algo, começou ele, com o coração acelerado. Ela o olhou, surpresa. O que foi? Eu não consigo mais ficar longe de você. Cada dia que passo longe é uma tortura. Quero estar ao seu lado, todos os dias. Quero acordar e saber que você está ali, ao meu alcance. Quero que você venha morar comigo. As palavras de Arthur atingiram Sarah como uma onda. Ela ficou emocionada, sentindo as lágrimas se acumularem, mas ao mesmo tempo, o medo voltou com força total. Como ela poderia aceitar? Como ele reagiria quando soubesse da verdade? Antes que pudesse responder, uma vertigem tomou conta de seu corpo. Tudo ficou escuro, e Sarah desabou na frente de Arthur. Sarah! Gritou ele, segurando-a antes que ela caísse completamente no chão. O restaurante entrou em alvoroço, e Arthur, desesperado, pediu ajuda. Uma ambulância foi chamada, e ele a carregou nos braços até a chegada dos paramédicos. Enquanto a colocavam na maca, algo inesperado aconteceu, a peruca de Sarah caiu no chão. Arthur olhou para o acessório, confuso, e depois para a cabeça nua dela. O choque foi imediato. O que? Ele começou a perguntar, mas sua voz falhou. Os paramédicos pediram que ele o seguisse até o hospital, e Arthur, ainda atordoado, obedeceu. No caminho, sua mente girava em torno do que havia acabado de ver. Por que ela estava sem cabelos? O que estava acontecendo? Ele sabia que havia algo errado, mas ainda não conseguia ligar os pontos. Sentado na sala de espera do hospital, Arthur segurava a cabeça entre as mãos, lutando contra a angústia. Ele precisava de respostas. Precisava saber o que estava acontecendo com a mulher que amava. Horas depois, Arthur estava sentado na sala de espera, o coração pesado e os olhos ardendo. Quando o médico o chamou, ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele levantou-se lentamente, com passos incertos, como se soubesse que as palavras que ouviria a seguir mudariam sua vida para sempre. Senhor Arthur, precisamos conversar sobre o caso da senhorita Sarah, começou o médico, com um tom sério e preocupado. Arthur apenas assentiu, incapaz de responder. Ela está enfrentando um câncer, e a situação está se agravando rapidamente. Ela já deveria ter feito a cirurgia há semanas, mas, infelizmente, está presa na fila de espera do sistema público de saúde. Sem o tratamento adequado, temo que o tempo dela esteja se esgotando.
As palavras do médico ecoaram como um trovão na mente de Arthur. Ele levou as mãos ao rosto, tentando processar o que acabará de ouvir. Sarah, a mulher que ele tanto amava, a luz que ele havia encontrado em meio à escuridão de sua vida, estava morrendo. Não pode ser, sussurrou, com a voz falhando. Não pode ser verdade. O médico colocou a mão em seu ombro, tentando oferecer algum consolo. Eu sinto muito, Sr. Arthur. Sei que é difícil, mas ela precisa de ajuda agora, mais do que nunca. Arthur balançou a cabeça, incapaz de falar mais. Ele deixou a sala e sentou-se novamente, completamente devastado. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto enquanto ele encarava o vazio, lembrando dos momentos que haviam compartilhado. Como a vida podia ser tão cruel? Depois de anos procurando um amor verdadeiro, ele finalmente encontrou Sarah, e ela estava escapando de suas mãos. Depois de um tempo, ele tomou coragem e caminhou até o quarto dela. Ao abrir a porta, o coração dele se partiu em 1000 pedaços. Sarah estava deitada na cama, com a aparência muito diferente da mulher vibrante e cheia de vida que ele conhecia. O rosto abatido, a pele pálida, os olhos cansados, e sua cabeça sem cabelos, exposta pela primeira vez. Sarah virou o rosto para ele, envergonhada. As lágrimas já brilhavam em seus olhos antes mesmo que ele dissesse algo. Eu sinto muito, Arthur, começou ela, com a voz embargada. Eu não queria que você me visse assim. Arthur caminhou até ela e sentou-se ao lado da cama, encarando-a com o coração apertado. Por que você não me contou? Perguntou ele, tentando conter o tremor na voz. Sarah respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que insistiam em cair. Eu tive medo, confessou. Medo de perder você. De que você olhasse para mim e só visse a doença. Eu te amo mais do que tudo, Arthur. E tudo o que eu queria, era viver esse amor, mesmo que por pouco tempo. Antes ela não conseguiu terminar a frase, mas ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Sarah, começou ele, mas foi interrompido por ela. Não precisa dizer nada, disse, com a voz baixa, desviando o olhar. Eu entendo. Você não precisa ficar aqui. Eu sei que isso é demais. Eu entendo se você quiser ir embora. Foi muito bom enquanto durou. Ela tentou sorrir, mas sua voz quebrou no final, e as lágrimas finalmente caíram. Arthur a olhou, sentindo como se seu coração estivesse sendo rasgado. Ele queria falar, queria dizer algo, mas a dor era tanta que ele simplesmente se levantou e saiu do quarto. Assim que a porta se fechou, Sarah desabou em prantos. Para ela, aquela era a confirmação de que Arthur havia ido embora. Ele não a amaria assim, não a aceitaria nesse estado. Enquanto isso, na sala de espera, Arthur estava à beira de um colapso. Ele socou a parede com força, tentando aliviar a angústia que consumia seu peito, mas a dor só aumentava. Como ele podia perdê-la? Como o destino podia ser tão cruel? De repente, algo acendeu dentro dele, uma determinação inabalável. Ele não permitiria que Sarah partisse, não assim. Pegou o celular com mãos trêmulas e discou para o melhor hospital do país, localizado em sua cidade. Preciso de um jatinho ambulância, disse, com a voz firme, embora o coração estivesse acelerado. É uma emergência. Tenho uma paciente que precisa de tratamento urgente. Preparem tudo para recebê-la. Depois de resolver os detalhes, Arthur limpou as lágrimas do rosto, respirou fundo e voltou ao quarto de Sarah. Quando entrou, ela estava deitada, ainda chorando baixinho. Ao vê-lo, ela desviou o olhar, envergonhada. Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão com firmeza. Eu não vou a lugar nenhum, Sarah disse, com os olhos marejados. Você é tudo o que eu sempre procurei. E agora, você vai comigo. Eu já organizei tudo. Vamos para minha cidade. Lá, você vai fazer a cirurgia e todo o tratamento necessário.
Sara olhou, confusa e emocionada. Arthur, eu não posso. Você pode sim, que ele a interrompeu, com a voz cheia de emoção. E eu vou estar ao seu lado. Todos os dias. Eu te amo, Sara. E não vou deixar você passar por isso sozinha. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela, mas desta vez não eram de tristeza. Ela tentou falar algo, mas Arthur se inclinou e a abraçou com cuidado, segurando-a como se ela fosse o bem mais precioso do mundo. Naquele momento, Sara percebeu que, apesar de todos os seus medos, ela não estava mais sozinha. Arthur não perdeu tempo. Assim que o jatinho ambulância pousou no hospital renomado, ele a acompanhou para dentro, com a mão firme segurando a dela. Sara estava exausta, abatida, mas sentia uma pequena chama de esperança se acender dentro dela ao ver a determinação nos olhos dele. Os médicos do hospital não mediram esforços. Exames, consultas e preparativos foram feitos em tempo recorde, e logo chegou o dia da cirurgia. Arthur não saiu do lado dela nem por um segundo, acompanhando-a até a porta da sala de operações. Eu estarei aqui quando você acordar, disse ele, segurando o rosto dela com delicadeza. Eu prometo. Sara, embora nervosa, sentiu uma onda de tranquilidade ao olhar para ele. Ele era sua força naquele momento. A cirurgia foi um sucesso. Quando Sara saiu do hospital e Arthur a levou para casa, ela estava exausta, mas feliz por finalmente deixar os corredores brancos e frios para trás. No entanto, quando o carro parou em frente a uma mansão deslumbrante, cercada por jardins que pareciam ter saído de um conto de fadas, ela ficou completamente imóvel. Arthur? O que é isso? Perguntou ela, olhando pela janela, com os olhos arregalados. Ele sorriu de leve, desligando o carro e saindo para abrir a porta dela. Bem-vinda à minha casa, disse ele, estendendo a mão para ajudá-la a sair do carro. Ela aceitou a mão dele, mas continuou parada, olhando a mansão com incredulidade. Sua casa? Repetiu, com a voz quase falhando. Arthur, isso é uma mansão. Ele riu baixinho, colocando a mão no ombro dela. Sim, é. Eu preciso te contar algo, Sara. Não foi fácil esconder isso de você, mas agora não faz mais sentido manter isso em segredo. Ela olhou confusa, enquanto ele suspirava, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Eu sou muito rico, Sara. Multimilionário, na verdade. Eu sou o dono da maior empresa de arquitetura do país. Os olhos dela se arregalaram ainda mais, e ela deu um passo para trás. Por que você não me contou? Perguntou, a voz baixa, mas cheia de emoção. Arthur segurou as mãos dela, olhando em seus olhos com seriedade. Porque não queria que você me visse como mais um homem rico, como alguém distante ou inalcançável. Desde o início, eu queria que você conhecesse o verdadeiro Arthur, não o arquiteto famoso ou milionário. Eu queria que você soubesse quem eu sou de verdade, porque eu queria que você me amasse por quem eu sou, e não pelo que eu tenho. Sara ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras dele. Seus olhos estavam cheios de emoção, mas havia um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Eu teria te amado de qualquer jeito, respondeu ela, com a voz suave. Arthur sorriu aliviado, puxando-a para um abraço apertado. Você não sabe o quanto essas palavras significam para mim, disse ele, com a voz rouca de emoção. Ela olhou para a mansão novamente e depois para ele, com uma mistura de admiração e incredulidade. Então quer dizer que tudo isso é seu? Ele riu, beijando a testa dela. Não importa o que eu tenho, Sara. O que importa é que, agora, tudo isso é nosso. Ela sorriu, se aninhando em seus braços, sentindo-se mais segura e amada do que nunca. Porém, eles ainda tinham um longo caminho pela frente. Sara enfrentou meses de quimioterapia intensa.
Dias de fraqueza absoluta, enjoos, noites mal dormidas e crises de desânimo se tornaram parte da rotina dela. Contudo, em todos esses momentos, Arthur estava lá. Quando ela não conseguia se levantar, ele a carregava. Quando ela chorava de desespero, ele enxugava suas lágrimas. Ele fazia questão de ser um apoio constante, levando sopas leves, ajustando travesseiros e segurando sua mão durante as sessões de quimioterapia. Houve dias em que Sarah queria desistir, em que a dor e o cansaço pareciam ser demais. Em um desses dias, ela olhou para Arthur, que segurava sua mão enquanto lia um livro em voz alta para distraí-la. "Por que você está aqui?" perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não merece isso, Arthur. Você merece alguém inteiro, alguém saudável." Arthur fechou o livro e a encarou, os olhos marejados de emoção. "Eu estou aqui porque amo você, Sarah. Eu escolhi você, com ou sem essa doença. Você não entende que foi você quem me deu a vida? Antes de você, eu só existia. Agora, eu vivo." Essas palavras a sustentaram nos momentos mais difíceis. Porém, nem tudo foi tristeza durante o tratamento. Houve momentos em que Sarah, com seu bom humor e sua maneira engraçada de enxergar a vida, arrancava gargalhadas de Arthur mesmo nos dias mais difíceis. Quando se sentia bem, ela iluminava o ambiente com sua alegria e transformava os dias dele, mostrando que, mesmo em meio às lutas, o amor e a felicidade podem prevalecer. Depois de meses de tratamento árduo, o dia tão esperado finalmente chegou. Eles estavam no consultório do médico, Sarah sentada na cadeira, com Arthur ao seu lado, segurando sua mão. O médico sorriu antes de dar a notícia. "Sarah, seus exames estão perfeitos. Você está totalmente curada." Arthur levantou-se da cadeira num salto, puxando-a para seus braços em um abraço apertado. Ambos choravam, lágrimas de alívio, de alegria, de gratidão. Ela mal conseguia falar, mas murmurou contra o peito dele. "Eu nem sei como agradecer, Arthur." Ele afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. "Então me deixe agradecer a você", disse ele, a voz rouca de emoção. "Por ter me mostrado o que é o amor de verdade." Naquela noite, Arthur a levou para a varanda de sua casa, que ele havia decorado com luzes e flores. Era um cenário mágico. A avó de Sarah, Dona Marli, havia sido trazida de surpresa para o momento, e, ao ver a neta saudável, ela chorou de emoção. "Minha menina, você é uma guerreira", disse Dona Marli, apertando a mão dela. Arthur tirou uma caixinha de veludo do bolso. "Sarah, antes de você, minha vida era cheia de conquistas vazias. Eu tinha tudo, mas, ao mesmo tempo, nada. Você me mostrou que o amor é o maior de todos os tesouros. Você me deu uma razão para ser um homem melhor. E agora, eu quero passar o resto da minha vida cuidando de você, amando você. Sarah, você aceita se casar comigo?" As lágrimas desceram pelo rosto dela enquanto ela dizia: "Sim. 1000 vezes sim." Dona Marli aplaudiu emocionada, e Arthur colocou o anel no dedo de Sarah antes de beijá-la profundamente. Meses depois, Sarah e Arthur tiveram um casamento grandioso, mas repleto de significado e emoção. A cerimônia foi realizada em um jardim exuberante, com flores delicadas enfeitando o altar. Sarah usava um vestido simples e elegante, que realçava sua beleza natural. Seus cabelos, que já começavam a crescer novamente, estavam presos com delicadeza, e o sorriso em seu rosto era o mais radiante de todos. Arthur estava impecável, com um terno feito sob medida, mas nada disso importava para ele, apenas o fato de que Sarah estava caminhando em sua direção, pronta para se tornar sua esposa. Dona Marli conduziu Sarah até o altar, o orgulho e a felicidade brilhando em seus olhos. Quando Sarah chegou, Arthur segurou suas mãos e olhou fundo em seus olhos. "Eu prometo, diante de todos aqui, que nunca vou deixar você. Que vou te amar em todos os dias bons e ruins, e que vou te lembrar,
todos os dias, de como você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Sara sorriu, com lágrimas escorrendo de seus olhos, enquanto fazia seus próprios votos. Eu prometo te amar com toda a força que tenho. Prometo que, eu vou passar todos os meus dias retribuindo esse amor. O beijo que selou a união foi recebido com aplausos e lágrimas de todos os presentes. O casal dançou sob as estrelas, e Sara, segurando firme a mão de Arthur, sabia que tinha encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também um homem que era sua rocha, sua força e seu lar. E assim, eles começaram uma nova vida juntos, provando que o verdadeiro amor pode superar qualquer obstáculo, e que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor sempre encontra uma maneira de vencer.